Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso curso de UML, desta feita queremos falar sobre o diagrama de implantação. Este material tem por base o material original do professor Jaelson Castro e foi adaptado por nós. Veja, o que seria esse diagrama de implantação? Ele é usado para modelar, para demonstrar, para fazer com que tenhamos uma visão do ambiente em que o sistema será executado. Então ele permite que você veja computadores, servidores, conexões, banco de dados, de que forma esse sistema vai funcionar no mundo real. Então, basicamente, é um diagrama que é composto por nós e associações. Então, o nós seria um computador, um servidor, e as associações seriam os relacionamentos, a comunicação entre esses elementos. Esse nó, como já dissemos, pode ser um computador, uma rede, um disco rígido, um sensor, tá certo? Alguma coisa que tem alguma capacidade de processamento em geral. Esse diagrama de implantação ele pode ser usado para descrever a topologia do ambiente, para descrever a arquitetura do software, né? Para mostrar como é que esse software vai estar distribuído ao longo da sua estrutura, ao longo dos seus componentes. Ele geralmente faz sentido para sistemas que rodam em várias máquinas ou dispositivos. Para sistemas simples, eles perdem um pouco de sentido, mas para sistemas maiores são mais do que necessários. Para sistemas que rodam em uma única máquina, se comunica apenas com dispositivos comuns, eles não são necessários, deixam de ser importantes, como já dissemos. Diagrama de implantação e estereótipos, né? Como nós representa elementos físicos de um sistema, eles são os elementos mais estereotipados da UML. Então aqui a ideia do estereótipo é um símbolo, né? Alguma coisa que representa um componente do sistema, tá certo? Então o estereótipo aqui vai permitir estender a linguagem UML original com novos símbolos e nova semântica. Símbolos como PCs, workstation, servidores, tablets, celulares, etc., são usados em diagrama de implantação para tornar esses diagramas mais claros, mais didáticos, mais expressivos, ok? Então é importante você levar em conta. Então vamos ver aqui a ideia de nós e associações. Um nó é um elemento físico, como já dizemos, que existe em tempo de execução e representa algum recurso computacional. Um nó geralmente possui memória e muitas vezes capacidade de processamento, né? Uma associação entre dois nós representa uma conexão, como uma conexão de rede, uma linha serial, um link de satélite, um protocolo, alguma coisa que vai determinar como esses elementos, como esses nós se comunicam. Então está aqui um exemplo. Nós temos aqui um nó, que é o bank server, tá certo? Um outro aqui, um servidor, tá certo? Que é outro nó. Nós temos aqui embaixo um PC, tá certo? Que vai se comunicar com esses dois servidores aqui, tá certo? Então, vamos observar aqui. Então, esse nó, ou nodo, tá certo? Ele possui componentes, então nós temos aqui um componente, um artefato aqui, um arquivo aqui, ó, uma tabelinha do banco de dados aqui. E aqui nós temos uma aplicação, tá certo? Que é um exe, uma API, alguma coisa e tal. Então, nós vemos aqui que tem uma interface, tá certo? Que essa interface vai permitir que sejam providos serviços, né? Por essa aplicação Mortage aqui, tá certo? E esse PC, ele tem uma associação, veja que essa associação aqui é diferente da dependência, né? Ó, a dependência aqui vai pedir um serviço, então vai solicitar a execução de um método, alguma coisa que vai ser provido para esse cliente que está aqui fora, que é um nó cliente aqui, tá certo? E ele se comunica por uma ligação através de TCP/IP. É uma associação aqui, ó, tá certo? E aí você tem esse mesmo elemento aqui, que é cliente, se comunicando com esse outro servidor aqui da forma, através do protocolo TCP/IP. Então você tem aqui uma interface, tá certo? Você tem um componente aqui que é o listing e ele acessa informações aqui desse artefato, dessa tabelinha aqui, listas múltiplas, tá certo? E esses elementos aqui, esse servidor do banco e esse servidor aqui de estado real aqui, eles têm independência entre si, eles trocam serviços aqui, ó, solicitam
serviços um para o outro aqui. Então aqui você tem a ideia de uma arquitetura. Essa arquitetura é o quê? Uma arquitetura cliente-servidor, né? Onde você tem um PC, que é o cliente, que se comunica com dois servidores aqui. Você poderia até ter uma caixa aqui, um nodo maior, onde você tivesse esses dois servidores dentro de um único nível aqui. Tá? Então, uma ideia de nós e associações. Tá? Então, nós temos um outro exemplo aqui de diagrama de implantação. Veja que nós temos aqui um servidor de arquivos, tá certo? Que é composto aqui por várias páginas HTML, página principal, página de cadastro, página de entrada, tá certo? E esse servidor aqui, ele tem uma associação com o servidor web, tá certo? Que por sua vez lida com outro nó aqui, que é um PC que usa o Netscape para se comunicar aqui. Então ele tem uma associação, ó, tá certo? O servidor web acessa o banco de dados. Aqui é um comentário, como nós já vimos em outros formulários, e tem um componente SGBD aqui. Então você tem uma interação aqui, um cliente que acessa um servidor web, ele no caso aqui lida com autenticação e com cadastro SSE, que por sua vez solicita do servidor de arquivo acesso à página HTML principal, aqui o formulário de cadastro e o formulário de entrada. A partir do momento que isso é feito, então ele permite acessar o banco de dados para que esse cliente possa ter acesso às suas informações. Então novamente aqui você tem uma arquitetura cliente-servidor, aqui no caso em duas camadas, né? O cliente se comunica com esse servidor web aqui que faz as interações e devolve as informações para lá. Então o cliente não se comunica diretamente com o banco de dados nem com o servidor de arquivos aqui, né? Então esse servidor web é que faz essa ponte aqui. Nós temos aqui um outro exemplo mais simples, veja que nos exemplos anteriores você tinha um nível de detalhe, fala de protocolo, etc. e tal. Nesse aqui você tem aqui, ó, dois clientes, um PC e um PDA aqui, cliente, passam por um firewall, tá certo? Tem um servidor de aplicação aqui, tá certo? Que tem um relacionamento com um desktop aqui, com mainframe, com gateway de pagamento e tal. Que os dados estão armazenados no Data Warehouse e tá aqui um sistema de banco de dados aqui, tá certo? Então essa aplicação lida com ele lá. Então esse cliente, ele tem uma camada de firewall, uma camada de aplicação, tá certo? Então você tem aqui um sistema cliente-servidor, eu tenho um nível inicial que é o nível do firewall, quando passa ele vai ter acesso aqui à aplicação cliente que interage com os demais níveis aqui. Então um diagrama mais simples, veja que aqui não está dizendo se o protocolo é TCP/IP, se aqui vai ser pela porta, o firewall vai se comunicar pela porta tal, etc, que você poderia colocar esses detalhamentos aqui. Aqui nós temos um outro diagrama de implantação, esse aqui já mais detalhado, tá certo? Você já tem aqui um repositório de arquivos, tá certo? Que é acessado por um servidor de aplicação, que é um nó, que tem dois componentes aqui, ó, um servidor Apache, que tem um subcomponente C aqui, e uma memória cache aqui. Aqui no caso esse 80, 80, 80, 80, 80 aqui, 33, essa aqui são as portas de comunicação. Então aqui está amarrando como esses nós se comunicam. Então esse servidor de indexação aqui, que tem dois componentes, ele se comunica com o servidor de aplicação através da porta 8080, tá certo? Então o repositório de dados, ele não está dizendo aqui a ferramenta de comunicação, tal. Então você tem aqui vários nós num diagrama de implantação aqui desse sistema, tá certo? Então você pode ter detalhes. Um outro nível aqui, ó, você tem um usuário final que usa um browser, tá certo? Poderia dizer aqui o browser, Netscape, Google Chrome, etc e tal, e ele passa por um firewall parecido com aquele anterior aqui, ó, e a partir daqui ele entra em contato com o web server, tá certo? Com o Oracle aqui e tal, tá certo? Então tem essas possibilidades de lidar com esses componentes. Você tem um servidor de aplicação aqui do outro lado que lida com esses servidores através do TCP/IP, tá certo? Então você tem aqui alguns artefatos que são acessados aqui, uma relação de dependência, ó, desse servidor para com esses artefatos aqui, tá certo? E você tem a demonstração de um sistema aqui
que tem uma camada inicial que é o firewall. Em seguida, você tem um servidor de aplicação que lida especificamente com esse outro nível aqui. Então, uma outra forma de você representar um diagrama de implantação. Então, aqui nós desenvolvemos um exemplo de como seria, nós estamos usando o Glide para prototipar a nossa solução, enquanto não chegamos na fase de codificação, né? Então, aqui, por exemplo, você tem um cliente que se comunica através de TCP/IP com o aplicativo Glide. Ele tem 3 componentes aqui, que é uma interface, tem um controle aqui e uma planilha do Glide, tá certo? Elas têm aqui, ó, o controle interage com a planilha, a interface manda informações para o controle manda para cá, e a planilha Glide, na verdade, vai solicitar serviço da planilha do Google, que por sua vez solicita serviço, tem uma relação de dependência com o Google Drive. Então eu tenho aqui um sistema em 2 camadas, né? Então eu tenho uma camada cliente aqui, 2 camadas servidoras aqui e tal, e o Glide funciona aqui no meio como o sistema que faz essa interação aqui, a história da filosofia no-code com o Glide. Então, por aqui eu espero que você tenha uma ideia, né, do diagrama de implantação. Ele dá condições de você pensar, de você projetar a arquitetura que vai utilizar, né, no seu sistema, se vai ser MVC, se vai ser em 2 camadas, 3 camadas, se vai ser um outro tipo de arquitetura que você tenha interesse, e você consegue especificar aqui, especificar protocolo, porta de comunicação, link de comunicação e outras coisas do tipo. Então, eu espero que você tenha gostado, procure acompanhar os exercícios, fazer as atividades e, no mais, inscreva-se no canal, curta aí o nosso vídeo e permita que o nosso projeto possa avançar. Valeu? Muito obrigado e até a próxima.